Olá, meu querido, a gente chegou finalmente na nossa aula de conclusão dessa redação que a gente está escrevendo juntos, que vai com certeza otimizar os seus estudos para a redação, certo? Então, o que é a conclusão? Qual que é a intenção comunicativa central de um parágrafo de conclusão? Com certeza é concluir a sua ideia, mas como que a gente pode fazer isso de uma forma que a banca, da forma que a banca espera de você como candidato? Como que eu posso concluir esse texto? Verifique que eu trouxe para vocês aqui um outro esquema de texto, certo? Um outro esquema de texto que ele vai apresentar novamente os 3 períodos discursivos, na verdade, que seu parágrafo ele deve apresentar. Eu apresentei aqui para você um conectivo de conclusão. Nada mais óbvio, você vai entender isso, tá? No material que a gente vai disponibilizar também, você vai olhar a tabela de conectivos de conclusão, de conectivos ideais para o parágrafo de desenvolvimento, e um conectivo de conclusão com certeza será um conectivo inicial interparágrafo, como você já sabe, um conectivo de ideia conclusiva. O por fim, o portanto, dessa forma, desse modo, logo, assim, são conectivos de ideia conclusiva, né? Então, com certeza você vai começar por ele. Conectivos intraparágrafos, O prefixo intra, dentro, então pode ser esse, tá? Vai depender aí, com certeza, do contexto que você estiver escrevendo. E o fechamento de todo parágrafo, ele deve ser o último período constituído também de um conectivo de ideia conclusiva. Nesse caso aqui, portanto, vou te dar uma dica. Se você usar conectivos, tente fazer a variação, não repita conectivos no mesmo parágrafo. Se for possível, eu acho que é possível, você é capaz de cumprir essa demanda, não repita conectivos durante o seu texto inteiro. Tem uma variedade, tem uma tabela que a gente disponibilizou para você e você deve, de alguma forma, analisar essa tabela e verificar alguns conectivos que você pode usar em cada parte do seu texto. Tem variados. Tá? Então, esse é como se fosse realmente um esqueleto de texto da tabela de conectivos e você deve apresentar no parágrafo de conclusão, certo? Então, vamos ver como fica isso na prática a partir do caso que a gente analisou. Olha só o esqueminha do texto, tá? Parágrafo de conclusão. Por fim, eu trouxe conectivo para cá. Quanto aos tipos de violência doméstica, lembra que a alternativa B, ela pedia exatamente para que você apontasse, para que você dissertasse sobre os tipos de violência doméstica, que, enfim, são ali referidos, circunscritos na Lei Maria da Penha. Então, você vai trazer exatamente para a conclusão o comando de aspecto, da alternativa B, ele solicita, que é falar sobre os tipos de violência doméstica, tá? Que a referida lei incide, quem é a referida lei? A Maria da Penha. Cabe destacar que se refere à lesão a diversos bens jurídicos tutelados. Eu trouxe para cá o tópico frasal. Eu avisei o corretor até esse primeiro período que eu vou falar sobre os tipos de violência, tá? E aí agora eu vou discorrer sobre esses tipos de violência, porque eu não posso sempre só dizer que existem vários tipos de violência. É bom também você exemplificar. Outro sim, olha o conectivo, tá? Outro sim, não se trata apenas de violência física, tá? Então, é aquela ideia também, talvez do senso comum, mas que já se desconstruiu, tá? Pra gente, e vai se desconstruir também socialmente, que não se restringe apenas à violência física, à violência contra a mulher. Inclui-se também alguma das variações, aqui somente porque a gente não daria conta, nesse espaço, que é um espaço pouco, para dissertar sobre tudo. Inclui-se a violência patrimonial, tá? Olha como eu estou exemplificando, a violência moral, a violência psicológica e a violência sexual. Então, eu, de uma forma direta, de uma forma objetiva, eu citei outros tipos de violência que é exatamente o que o comando de prova pedia, pede, na verdade, na alternativa B, ok? Tipos de violência patrimonial, a física, a moral, a psicológica, a sexual, dentre outras, certo? Verifique que, estrategicamente, pelo pouco espaço que eu tenho, pelo pouco número de linhas, eu não encadeei uma explicação sobre cada uma dessas violências. Então, seja estratégico também, ganhe espaço, para que você discuta e cumpra os 3 períodos no seu parágrafo de conclusão e também nos demais, tá? Portanto, olha só, eu poderia usar, além do portanto, desse modo, logo, assim, dessa forma, dessa maneira, certo? São conectivos de ideia conclusiva para o fim do parágrafo.
No caso em análise, tá? Em comento quer dizer em análise, aquele que a gente está analisando o comando de prova. Por se tratar de lesão corporal, lembra que a vítima, ela sofreu, né, enfim, a agressão do agente, que é o marido dela, né, que ela foi encontrada na casa dela jogada, estirada ao chão e com ferimento nos olhos, certo? Foi lesão corporal. Olha como a gente está analisando juntos aqui exatamente o que aconteceu dentro desse caso, né, que é o caso proposto para você analisar. Cabe medidas protetivas de urgência para a mulher e coibição do agressor, tá? Então, fechamento é dizer realmente que cabe sim, por se tratar de lesão corporal, as medidas protetivas de urgência, né? A gente descreveu 3 no parágrafo anterior de desenvolvimento, para a mulher agredida e coibição do agressor. Ok? Então, esse é o nosso parágrafo de conclusão. É um parágrafo de conclusão breve, veja que não tem dificuldade, tá? É objetivo e é simples. Agora eu quero que você olhe aqui para mim, que a gente vai avaliar na próxima aula exatamente como é que essa redação que a gente construiu de forma paulatina, parágrafo por parágrafo, ela ficou na sua totalidade. Vamos ver no que ela se transformou? Vem comigo para a próxima aula que a gente vai avaliar agora uma das questões mais importantes, que são, né, dentro desse texto geral que a gente vai montar, os critérios de coesão textual. Olha o mapa que a gente vai fazer, a gente vai já fazer. E também os critérios de coerência, ou seja, o discurso inicial sendo mantido até o fim da redação. Vamos lá, vamos para a próxima aula, vamos avaliar isso e desmistificar todos esses critérios. Vamos lá!